Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o nosso comentador residente, o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Passando já ao nosso primeiro tema. No passado dia 14 de novembro, esteve em Santo Tirso a Comissária Europeia para a Coesão e Reforma, Elisa Ferreira. Uma pessoa com fortes ligações a Santo Tirso, esteve numa iniciativa promovida pela Assiste com empresários tircenses. Debater o futuro económico da Europa foi o tema escolhido. Elisa Ferreira ouviu as preocupações dos empresários e elucidou os mesmos sobre as formas de se fazer ouvir em Bruxelas. A comissária mostrou-se ainda disponível para ajudar os empresários tircenses a abrir portas em Bruxelas no que estiver ao seu alcance. É uma mais-valia para todos os tircenses ter uma pessoa na Comissão Europeia com tanto conhecimento e amor pela nossa terra? Claramente que é. Aliás, eu penso que é uma grande honra para o Conselho de Santo Tirso ter na Comissão Europeia como comissária para os fundos de coesão a doutora Elisa Ferreira, que é uma figura nacional, com um currículo. Eu conheço a doutora Elisa há muitos anos. A doutora Elisa tem um currículo fantástico. Currículo profissional, currículo académico, currículo político, currículo europeu. Portanto, é de facto uma senhora de grande categoria. A doutora Elisa Ferreira tem fortes ligações a Santo Tirso, como disse. O pai da doutora Elisa Ferreira é tircense. Era tircense, porque já faleceu. A doutora Elisa Ferreira tem uma residência em Santo Tirso há muitos anos, exatamente em São Bento da Batalha, tem lá uma quinta. É a quinta de São Bento da Batalha, muito conhecida também por todos os que lá vivem, porque antes ali se realizava as festas do São Bentinho. Aliás, estão lá sempre velas no portão da entrada, é um local excelente. Aliás, com muita história. O padre Carvalho Correia escreveu sobre a história daquela quinta. Como disse, o pai esteve fortemente ligado a Santo Tirso, à indústria. A família da doutora Elisa esteve nos primórdios da fábrica do Arco. Muita gente não sabe disso, não era só ser maioritário a família, mas tem ligações. É uma pessoa que tem um currículo fantástico. Ela é doutorada em Economia, ela é professora, foi professora da Faculdade de Economia de Porto. Ela tirou o doutoramento em Inglaterra, julgo que foi em Brighton. É uma pessoa que foi vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Foi aí que eu a conheci, por volta de 1984, 85. Aliás, trabalhei num grupo com ela, que era a Comissão de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Val do Ave. A Comissão de Gestão Integrada tinha aqui a sua sede em Santo Tirso e havia um grupo de trabalho que analisava todos os processos industriais. Ela era uma das pessoas que fazia parte dessa comissão, mas ela foi muito mais alto. Ela foi, como disse, vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Ela depois, mais tarde, foi deputada. Ela foi ministra do Ambiente. Ela foi ministra do Planeamento. Ela foi eurodeputada e agora é comissária europeia. Portanto, ela gera fundos de centenas de milhões de euros em toda a Europa. Ela é uma das pessoas que melhor acompanha o chamado Portugal 2030 e que melhor acompanha o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que vai trazer muitas verbas a curto prazo para Portugal. É, portanto, uma senhora que vale a pena ouvir e muito. Eu tenho pena de não a ter podido ouvir, gostaria muito de ouvir. Sempre ouvi muito e participei em muitos debates com ela e sei que é uma pessoa com uma capacidade única. Saúdo a Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso pela iniciativa que teve. Não é fácil trazer uma comissária europeia a vir a Santo Tirso falar sobre temas europeus. Porque, normalmente, personalidades como a doutora Elisa Ferreira vão às grandes capitais da Europa. Londres, Paris, Roma, toda a Europa, dos 27. Portanto, a doutora Elisa Ferreira foi uma grande iniciativa tê-lo cá trazido e convidar também, é claro, a indústria e o comércio locais para poderem aprender a aceder aos fundos. E, pelo que eu sei, não estive presente, ela, de facto, teceu considerações sobre as formas como as pessoas devem atuar junto de Bruxelas. Inclusive sugeriu que as organizações contactassem diretamente Bruxelas e que pusessem em causa todas
as questões que estão em análise, que dessem sugestões, porque só assim é que Bruxelas ouve as populações locais. O nosso Conselho, o Conselho de Santo Tirso, é um concelho com uma matriz industrial muito grande, já não é só têxtil como era há 40 anos atrás, tem hoje outras indústrias, tem hoje outras necessidades. Felizmente que Santo Tirso nesse aspecto tem evoluído bem, e nesse aspecto os conselhos da doutora Elisa Ferreira são conselhos avisados, porque vão permitir que essas indústrias, esses investidores recorram a fundos europeus através do conhecimento que têm de como se processam. E para isso têm de contactar quer o Governo, nomeadamente o Ministério da Economia, quer a Comissão de Coordenação da Região Norte, quer todas as instituições que apoiam este tipo de iniciativas. Foi muito boa mesmo a vinda cá da doutora Elisa Ferreira, que de facto é uma personalidade única para Santo Tirso. Talvez seja, no momento, não é talvez, é de certeza a personalidade com mais peso político a nível nacional e internacional de toda a nossa região. E, claro, tem raízes em Santo Tirso. Exatamente. Por acaso foi na comemoração, no seguimento das comemorações de 109 anos da Assis, efetivamente foi uma grande iniciativa. E lá está, ela deu vários conselhos aos empresários, também foram levantando questões, e também disse que poderia ajudá-los a abrir caminhos também se fosse necessário lá em Bruxelas. Isso é um suporte muito importante para chegar à Europa mais rapidamente. Exatamente. Não é fácil também lidar com Bruxelas, porque Bruxelas está cheia de dezenas de milhares de funcionários europeus que colocam alguns crivos, às vezes muito apertados, para chegar às fontes e saber exatamente por onde é que se pode ir para se aceder a esses mesmos fundos tão importantes para o desenvolvimento económico de um país como Portugal, que bem necessitado está. Passando já para o nosso próximo tema. Este fim de semana gerou-se uma grande polémica em torno do abate de árvores centenárias na rua Soeiro Mendes da Meia. Foram muitos os comentários indignados nas redes sociais e alguns partidos emitiram um comunicado sobre a situação. Este abate ocorreu quando estava em curso uma cimeira do clima da ONU no Egito e também em Santo Tirso, na passada sexta-feira, houve um seminário sobre transição climática e digital, onde foi feita uma reflexão sobre as oportunidades no domínio da descarbonização. As árvores têm uma importância fundamental para a descarbonização, uma vez que capturam gás carbónico da atmosfera. Numa altura que tanto se discute questões de transição climática, justifica-se que para uma alteração urbanística sejam sacrificadas árvores essas que já faziam parte da história de Santo Tirso? Ora bem, eu penso que como 99,99% dos tircenses, fui apanhado de surpresa. Eu vi a decorrer aquelas obras junto à rotunda do Albino Sousa Cruz, deduzi que era para repavimentar a rua, depois de terem feito a rua Professor Dr. Fernando Ápiles Lima, que é a rua que passa em frente à Escola Tomás Play e à São Rosendo, e não imaginava sequer que iam abater as árvores da rua Soeiro Mendes da Meia, que é a rua que vai da rotunda Albino Sousa Cruz até à igreja. Fiquei profundamente admirado de um corte tão repentino que eu saiba não foi dada nenhuma informação sobre esse corte. Aliás, eu tenho elementos que me permitem dizer isso, que não havia a intenção de abater as árvores. Foram abatidas de uma só vez. O aspecto daquela rua, na minha opinião, piorou muito. Não sei se... Desculpe interromper. Exato, está aqui o que era a rua antes e o que é atualmente, onde separam as árvores. Não sei com que objetivo. Será que vão encurtar os passeios para cortarem as árvores? Possivelmente é que é preciso encurtar os passeios. Não me acredito. Normalmente o que fazem ultimamente é alargar os passeios. Por outro lado, de facto, o pavimento precisa de ser recuperado, é inequívoco. As guias precisam de ser recuperadas e é a altura também de o fazer. Agora, não sei como é que vão fazer isso agora, porque se cortarem aquela rua, o acesso da via panorâmica praticamente desaparece. A via panorâmica é a via que vem da fábrica de Santo Tirso até esta rua, que é a rua Soeiro Mendes da Meia. Foi uma iniciativa, de facto, que não achava ser possível. Isso, de facto, gerou muita indignação pública nas redes sociais. E converso com pessoas que me dizem exatamente
que o que foi aqui feito, que não é positivo para a cidade, para a beleza da cidade. Penso que as árvores estavam em bom estado, os caules cortados vê-se que não estavam podres no seu interior. Quando as árvores estão podres no seu interior, é bom que sejam abatidas, podem cair sobre pessoas, sobre carros. Não é o caso. Portanto, penso que poderiam vir a ser aproveitadas as árvores. Possivelmente uma ou outra poderia vir a ser substituída, possivelmente uma ou outra podia ser colocada. Não sei qual é a solução que agora nos vão apresentar. O que foi péssimo foi nós não sabermos de nada do que ia acontecer. Eu sou cidadão de Santiço, tenho direito a saber o que se passa e acontecer isto. Vamos ver agora o que vai acontecer. Espero bem que não cortem já o trânsito na Soeiro Mendes da Maia, porque isso obriga a fazer uma volta muito grande. Temos de ir, se quisermos ir à igreja, por exemplo, quem vem de São Bento da Batalha, como eu, tem de ir lá abaixo à fábrica de Teles, do Teles à Ponte Nova, da Ponte Nova à rotunda do Operário Têxtil, da rotunda do Operário Têxtil ao cemitério de Santiço e depois entra pela Avenida da Ponte. Portanto, é uma volta de 2 km sem necessidade nenhuma. Era melhor acabar o que estão a fazer e depois começar noutra fase, outra parte. São obras que duram e duram. Eu recordo-me quando a rua Fernando Apires Lima foi iniciada, e já foi o ano passado, antes do verão, era para estar pronta no início deste ano. Repara, só recentemente é que terminaram a rua Fernando Apires Lima, que é a tal rua da Escola Tomás Pelaio e da São Rosendo, e o facto é que não sabemos até se está totalmente terminado. Sei que por lá não se pode passar muito, só os alunos que vão à escola e pouco mais, porque a partir da rotunda já não se pode circular. Nem para cima, para a Avenida Sousa Cruz, nem para baixo, para a igreja. Foi um ato que eu não entendo, porque em Santo Tirso, há uns anos atrás, foi criada uma estrutura verde urbana para toda a cidade. Muitos dos passeios que hoje têm lindas árvores foram mandadas colocar anteriormente, não vai há muitos anos, 25, 30 anos. Recordo que, por exemplo, a rua José Cardoso Miranda, que passa em frente à Câmara, não tinha árvores e passou a ter árvores. A rua António Pires Lima, que é a rua que vai da Praça do Município para o Mercado, até à Caixa de Poços, não tinha árvores, agora tem árvores. A rua José Luís Andrade, que é a rua que vai da Caixa de Poços para o Mercado e Feira, também não tinha árvores. A Avenida São Rosendo, que vai do Tribunal até ao Hospital, não tinha árvores. Portanto, a própria Avenida Sousa Cruz também não tinha árvores. Pelo menos foram rejuvenescidas todas quando foi feita a requalificação da Avenida Sousa Cruz, Albino Sousa Cruz. Portanto, está a ser feito um processo, ou foi feito um processo, de criação de uma estrutura verde urbana. Essa estrutura verde urbana foi desenhada e projetada por arquitetos paisagistas da Câmara de Santo Tirso. A Câmara de Santo Tirso tem técnicos de altíssima qualidade na área do ambiente, na área do planeamento urbanístico, para que não se cometam erros destes, na minha opinião. Na minha opinião, isto é a minha opinião, não sei qual será a de outras pessoas, é de que erros como estes ficam caros. Porque no momento em que se fala de transição climática, como disse, houve aqui um debate sobre transição climática, no momento em que se discute na Cimeira do Clima no Egito, no COP27, os problemas do clima, no momento em que o grande projeto mundial é recuperar o Amazonas depois dos erros que lá foram cometidos nos últimos 4 anos, o próprio presidente Lula já o disse-o na COP27 no Egito e disse-o em Portugal também quando esteve aqui no fim de semana passada, que a partir de agora os incêndios premeditados e os abates loucos feitos no Amazonas vão ser parados, porque a Amazónia é neste momento o pulmão do mundo. Portanto, aqui também temos pulmões, temos a Senhora da Assunção, temos os montes, nós temos 7.000 hectares de floresta no nosso concelho. É um concelho que tem uma estrutura verde urbana e uma estrutura verde, uma reserva ecológica nacional com um grande impacto e com um grande valor. Mas agora na cidade, onde se estão a modernizar, onde se estão a arborizar, vamos agora abater árvores que estão sás e fazer não se sabe o quê, porque ninguém sabe o que é que vai ser feito aqui, em termos de futuros, vamos ver
é uma rua muito importante, é uma rua que atravessa a cidade, é uma circular interna e externa, é por aqui que circulam praticamente todos os transportes públicos que vêm do lado de Vila das Aves e do lado de Guimarães e de Vizela. É uma estrutura que serve a Avenida Sousa Cruz, serve a Rua Fernando Apires Lima, a escola, portanto, como disse, Tomás Peleio, serve também a própria Rua José Bento Correia, o hospital. Portanto, toda esta zona é uma rua muito importante na requalificação e aguardo agora serenamente o que é que vai ser feito, porque até agora também não sabemos exatamente o que vai ser feito, mesmo depois de muitas pessoas e instituições, partidos, terem protestado por este facto. Aguardemos serenamente para ver se melhoramos este estado de coisas. Pois, incluindo alguns comentários, referiam que seria, se calhar, então, a abater árvores seriam as da ponte, que já estão quase a impedir que o trânsito passe um carro por outro, mas penso também o projeto futuro será transformar a ponte num sentido só. Pois, essa é uma questão que eu não conheço também, que é a questão de criar um sentido único na ponte. Isso vai obrigar as pessoas a dar voltas muito grandes. Um morador que mora à saída da ponte, quem vai para o cemitério e quer vir para o centro da cidade, tem de ir lá acima de carro à rotunda do Operário Têxtil e depois voltar para trás pela fábrica de Santo Tirso. Não sei que necessidade há ali de criar um sentido só, porque ali os carros e os caminhões passam bem uns pelos outros. Eu recordo que não vai há